Atenção, equipe de reportagem, por favor. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Amazonas é o maior produtor de malva e juta do país, mas não consegue atender a demanda nacional. E por isso o governo federal autorizou a importação das sacarias de outros países. Agora o estado teme que a medida gere desemprego. O Brasil consome 20 mil toneladas de fibras de juta e malva por ano. Desse total, cerca de 10 mil toneladas são produzidas no Amazonas, principalmente nos municípios da Bacia dos Solimões, como Manacapuru, e no Baixo Amazonas, como em Parintins. Mas para suprir a necessidade de consumo por ano, o Brasil ainda precisa importar de 8 a 10 mil toneladas de fibras. Quase 100% da produção é destinada ao sudeste do Brasil. Região produtora de café é que a vigilância sanitária exige que o produto seja unicamente exportado em sacos como este, para garantir a qualidade do produto e a saúde de quem consome. Aqui no Brasil, são consumidos cerca de 50 milhões de sacos de fibras por ano. O governo do Amazonas não condena a importação das fibras, porque o país não produz toda a quantidade consumida, mas é contra a importação do saco, que pode ser produzido aqui. O que ocorre é que os produtores de café do Sudeste importam os sacos sem impostos e os devolvem na exportação do produto. Eles eventualmente barateiam esse preço usando o truque de importar o saco para devolver com a exportação de café. E com esse expediente, eles fazem com que o saco entre sem nenhum tributo, sem nenhum imposto. E é exatamente contra isso que nós estamos nos insurgindo. Os empresários do setor temem pela queda do mercado de fabricação de sacaria de juta e malva no Amazonas. Quando a gente fala de prejuízo para a indústria, é óbvio que prejuízo para o emprego é a primeira coisa que salta aos olhos. Você tem hoje vinculado à indústria de juta e malva no estado do Pará e no estado do Amazonas entre 40 mil e 50 mil pessoas trabalhando dentro dessa indústria. Não apenas os empregos dentro das fábricas, mas toda a cadeia produtiva, desde a produção de sementes, ao plantio, ao transporte e as fábricas, a operação das fábricas. A medida tomada pela Secretaria de Produção Rural do Estado é levar aos produtores máquinas de extração da juta para acelerar a produção de fibras e aumentar a distribuição de sementes para que o Amazonas torne o Brasil autossuficiente em produção de fibras daqui a 3 anos. Instalando uma unidade de produção de sementes no Amazonas, porque com isso nós vamos poder atender um maior volume de produtores, abrindo linhas de financiamento através da FIAM, Banco do Brasil e BASA, para permitir uma grande produção e com isso a gente não ter nenhuma dependência, nem mesmo de importar fibra, como hoje nós somos obrigados a ainda importar. É o único meio de garantir emprego e renda por aqui. É dessa sacaria aqui que a gente tira o sustento da gente, né? Sem o trabalho ninguém sobrevive, né? Porque não tem de onde tirar. E um incêndio que já dura 2 semanas destrói o Parque Nacional dos Campos Amazônicos entre os estados de Rondônia, Amazonas e Mato Grosso. O fogo já consumiu mais de 20 mil hectares da área de proteção e avançou para a reserva indígena Tenharim-Marmelos, a área de difícil acesso, e os bombeiros têm dificuldades para controlar as chamas. Um incêndio no prédio da Receita Federal, aqui em Manaus, pode ter destruído documentos e processos de imóveis da União que ficam no Amazonas. O incêndio começou às 3h30 da manhã, no 3º andar do prédio da Receita Federal, no centro de Manaus. O fogo foi controlado em meia hora. Ninguém ficou ferido. Causas desconhecidas que serão apuradas pelo inquérito técnico, pelo inquérito policial. O setor mais atingido foi o da Superintendência do Patrimônio. Uma comissão da Receita Federal analisa o que foi perdido com as chamas. No andar, haviam documentos e processos de imóveis pertencentes à União no estado. Toda essa memória está registrada no nosso sistema SPILNet. O papel, sim, pode ter sido queimado, mas alguma parte dessa memória está registrada, está gravada no sistema. O atendimento foi suspenso hoje. O andar incendiado vai ficar interditado. Equipes da Defesa Civil do município vistoriaram o prédio. O laudo com as possíveis causas do incêndio deve sair em 60 dias.
O prefeito de Manaus determinou hoje que o mercado Adolfo Lisboa não seja incluído nas possíveis parcerias com a iniciativa privada previstas pelo projeto de lei sobre a administração de mercados e feiras da capital. Segundo Amazonino Mendes, a lei só será aplicada nas feiras que precisam ser reorganizadas. O projeto de lei ainda tramita na Câmara e tem causado muita polêmica. Os feirantes não aceitam a concessão por 30 anos. Daqui a pouco cresce a venda de motos em Manaus e aumenta a preocupação com os novos condutores. E ainda o drama de idosos e deficientes para usar o transporte coletivo da capital. É depois do intervalo.